Boa noite, aeronautas, aeroviários, aposentados, pensionistas. Hoje é dia 7 de outubro, uma segunda-feira. Sei e estou acompanhando diariamente a aflição e também o nervoso de cada um de vocês sobre a necessidade da chegada, desse dinheiro de Brasília. Mas queria dizer para vocês que esses trâmites eles não são tão fáceis como parecem ser para nós, sem sombra de dúvida, a AGU já foi notificada, porque lá eles têm comunicação direta. Hoje aconteceu uma publicação para as partes da reclamação e a AGU com certeza já está sabendo. Infelizmente eu não consegui saber como é que isso pode ser agilizado e quando que isso vai se tornar um fato concreto, o dinheiro ser depositado no Aeros. Mas quero lhe dizer que hoje voltei a conversar com o liquidante e ele afasta completamente a possibilidade de antecipar qualquer valores em detrimento dessa decisão judicial, ou enquanto aguarda a decisão judicial. Então, lamentavelmente, a resposta dele é exatamente idêntica à que ele deu, no final do mês, um dia antes do pagamento, dizendo que ele não poderia fazer pagamento nenhum com o dinheiro que tem lá. É lamentável, mas essa é a verdade. Mais uma coisa eu queria dizer para vocês, que a gente tem que, de certa forma, nos tranquilizar um pouco, porque pode ser bem tenso daqui para frente, E se as pessoas não tiverem essa tranquilidade, a gente vai continuar assistindo situações que não são nem um pouco agradáveis. Então vamos relaxar, vamos aguardar isso ter um trâmite, legal para ser percorrido. E vamos aguardar aí até o final de semana para ver o que se mexe e depois em seguida temos que nos preparar para o julgamento também da nossa ação civil pública, Então precisamos ter força assim para isso tudo chegar nos finalmente da forma que a gente quer. E para isso hoje até eu vou passar uma sugestão para vocês que a gente amadureceu no final de semana e trabalhando com a hipótese de um possível julgamento da nossa ação, nós resolvemos solicitar para que cada um de vocês façam uma cartinha endereçada ao desembargador, Dr. Daniel, explicando o que é o Aeros ou o que é não ter o Aeros para cada um de vocês. Então, cada um está livre para escrever o que quiser escrever, mas que sejam honestos, que, lógico, mantenham a educação. É uma carta que a gente está imbuído de recolher essas cartas e fazer a entrega formal ao desembargador. É como se fosse cada um de vocês falando com o desembargador Dr. Daniel. E a gente pretende fazer essa entrega até antes do julgamento do mérito da nossa ação, para que ele tenha bastante clareza do sofrimento que vocês estão tendo, da situação que cada um está enfrentando, contada por vocês. Se ele vai ler, se ele não vai ler, é outra coisa. Mas que nós vamos fazer questão de entregar, faremos, porque acho que é mais um motivo, para a gente conseguir ter, de certa forma, antecipação desse julgamento e também uma solução definitiva para tudo. Então, nós fizemos um e-mail. E neste e-mail está, o endereço desse e-mail é meuaeros@gmail.com meuaeros@gmail.com
gmail.com. Então, as pessoas poderão escrever, coloquem sua matrícula, coloquem sua idade, colocam o que vocês estão passando, colocam a necessidade que vocês têm dessa complementação. Podem citar que vocês, né, do INSS ganham muito pouco, né, porque a grande maioria está naquela faixa de ganhar pouco mesmo do INSS, que foi um período muito ruim para quem se aposentou, e que, óbvio, vocês pagaram e têm o direito de receber essa complementação. E coloquem lá uma folha, né, exatamente o que vocês gostariam de falar para o nosso relator, que é o desembargador Dr. Daniel, né? Então, nós vamos receber essas correspondências, a gente vai imprimir, vamos fazer a entrega formal dessas correspondências junto ao TRF, e eu espero que a gente consiga um número expressivo de cartas, né? Então, eu faço desde já um apelo aos filhos, netos, sobrinhos que estão cuidando dos nossos aposentados, que já estão idosos, que não têm condições de escrever, que escrevam a carta para o seu parente, para que essa carta chegue o mais rápido possível, para que, no mínimo, até a semana que vem, dia 15, dia 16, a gente possa ter um bom número de cartas para ser protocolada lá junto ao desembargador. Eu acho que isso é uma forma de agradecer, é uma forma de chamar a atenção das necessidades, independente de outras forças que devem estar ocorrendo para cá e para lá, mas é a forma que vocês encontraram para se manifestar junto ao desembargador. Eu espero que dê certo, as meninas dos WhatsApp, né, as nossas gurias firmes, fortes, vão auxiliar, os parentes precisam auxiliar, e todos aqueles, né, que puderem escrever para as pensionistas, para os aposentados, nós agradecemos desde já. Uma cartinha educada, mas dizendo as necessidades que vocês estão passando, a idade, doença, pagamento de plano e etc, tá? Para que a gente possa fazer essa entrega formal a partir da outra semana. Então, para isso tem que chegar bastante cartas. Seria conveniente que a gente viesse a receber bastante dessas cartinhas. Afinal de contas, somos quase 5.000, 6.000. A gente precisa ter um número significativo de pessoas escrevendo. Se tiver dificuldade, peçam auxílio às comissões do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Santa Catarina, Rio de Janeiro, até São Paulo, para que ajudem vocês a escreverem essas cartinhas, que tem que ser endereçada para meuaeros@gmail.com. E mais um assunto eu vou abordar. Eu sei que tem muita gente que está preocupada com o plano de saúde, que está preocupada com outras, né, despesas que estão vencendo e não está sendo possível pagar. O plano de saúde, os planos normais, normalmente, e pelo Código do Consumidor, não é permitido cancelar o plano antes de 3 meses de inadimplência. Então, mesmo que fiquem devendo um mês e que depois você venha pagar esse mês, óbvio, né? Eles são obrigados a atender vocês, né? E por isso, não fiquem preocupados. Tudo bem, não vai pagar agora porque não entrou dinheiro, assim que entrar vocês vão lá e quitam, mas não fiquem desesperadas dessa forma,
porque assim, a gente não pode ter mais ninguém doente, a gente não quer ter mais nenhum óbito nem nada. Levem tranquilo, tudo bem, deixem de pagar e até 3 meses eles não podem cancelar. No limite, se alguém tiver alguma outra dívida que possa de fato causar algum problema, seria conveniente procurar um advogado, uma liminar na justiça que suspenda as dívidas provisoriamente. Eu acho que cada um tem como ir buscar isso na justiça se vier a ser o caso. Mas, de qualquer forma, eu sugiro que não suspendam o plano de saúde, que aguardem mais um pouco, porque esses trâmites de mandar pagar de novo, a AGU se manifestar, a Fazenda liberar, o Tesouro liberar, leva tempo. Leva tempo, apesar da internet, apesar da dinâmica atualmente, mas quando se trata de coisas desse gênero, leva tempo. A gente viu isso quando saiu a nossa tutela inicial, que foi enrolando, a gente que precisou tomar algumas medidas para que o dinheiro fosse rapidamente liberado, mas agora, né? Temos que esperar esses movimentos, tá bom? Então, uma boa noite para todos. Amanhã a gente se fala e não esqueçam a cartinha endereçada para o Dr. Daniel, meuaeros@gmail.com, e nós vamos fazer a entrega dessa documentação toda mais para frente ao Dr. Daniel, e para que ele sinta, para que ele saiba efetivamente o que hoje essas pessoas estão sofrendo com a idade e tudo mais. É um depoimento de vocês endereçado direto ao Dr. Daniel. Uma boa noite a todos, um beijo no coração para quem quiser, e amanhã a gente volta a se falar. Boa noite.